Obrigado, meu irmão. Mais uma vez, bom dia, meus irmãos. Nós vamos continuar a nossa exposição do livro de Romanos. Nós já, no domingo passado, já expomos até o versículo 7. E hoje pretendo expor do 8, capítulo 1, do 8, até o versículo 16. Até o versículo 16. Então, vamos abrir a Bíblia em Romanos 1, de 8 a 16. Vou estar orando antes da leitura e a partir dela a gente lê e já começa a nossa exposição. Senhor, mais uma vez, Senhor, quero demonstrar gratidão ao Senhor por todos nós estarmos aqui juntos, unidos e envolvidos, Senhor, na adoração do Seu nome. Senhor, nós imploramos a Ti a capacitação que vem do Seu Espírito para tanto a pregação, que será feita por mim, o ensino da Tua palavra, o entendimento dela, e tanto para a recepção minha e dos irmãos também, a Tua palavra, Senhor. Senhor, eu sei que eu sou falho, pecador, e também, Senhor, posso incorrer no erro de má interpretação das Suas Escrituras, Senhor. O que eu imploro ao Senhor é que o Senhor não permita que isso aconteça, e que se caso isso acontecer, eu imploro ao Senhor que o Senhor faça os irmãos cientes da má interpretação, venham me exortar, para que nós possamos, Senhor, unidos, como igreja do Senhor, servos do Senhor, irmãos em Cristo, crescer e multiplicar, Senhor, a adoração a Ti, na verdade da Tua palavra. Isso eu imploro em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Romanos 1, vamos ler do versículo 8 até o 16. Eu vou estar lendo. Primeiramente, dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus a ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Eu li até o 17, mas nós vamos hoje ficar só até o 16. Nós, domingo passado, ao estudarmos de 1 ao 7, nós fizemos uma análise de como Paulo estava introduzindo a carta aos Romanos, mostrando para os romanos verdades a respeito de Deus
e a respeito do que era a missão de Paulo. E todas essas verdades de 1 a 7 apontaram para aquilo que Paulo, como Paulo se identificava no mundo que ele vivia. Nós sabemos que Paulo, e vimos isso domingo passado, nós sabemos que Paulo, desde nascimento até a sua conversão, ele viveu uma vida dedicada ao judaísmo, mas uma dedicação fora do comum, uma dedicação incrível, uma dedicação que, por meio da boca do próprio apóstolo, ele diz que ele era irrepreensível, né? Mas não só isso, no livro de Atos, nós vamos ver que tal foi tamanha perseguição que a igreja, assim, se nós crêssemos não em Deus, mas apenas nos fatos, assim, que a gente enxerga, se Paulo não convertesse, a igreja sumiria. Paulo, ele estava ávido pela destruição da igreja. Irmãos tinham que se esconder. A igreja começou a fugir de Paulo. Então, se Paulo tivesse, como nós falamos na aula, né, os recursos necessários, né, nós estudamos sobre isso na aula agora de manhã, se nós tivéssemos uma visão, nós fizéssemos uma análise apenas humana, materialista do universo, de tudo como as coisas funcionam, se tivéssemos ali Paulo com alguns discípulos iguais a ele, os recursos necessários e o apoio não só da igreja judaica, né, a congregação judaica ali, mas do Império Romano e tudo, materialmente falando, ele conseguiria extinguir essa seita cristã né, do mundo. Esse era Paulo, essa é a sua disposição. Esse era o homem, esse era aquele soldado judeu, né, judaizante ali daquele tempo. Esse era Paulo, era sua identidade. Ele se orgulhava disso, de quem ele era. De fato, analisando pelo ponto de vista materialista, ele era digno do orgulho que ele tinha. Ele fazia por merecer, né? Mas então Paulo converte, e diferentemente de como que funciona, né? Irmãos, eu vou expor aqui algo, é muito vergonhoso como que, quando eu estava preparando na verdade, quando eu estava preparando o sermão passado, eu não incluí isso no sermão passado, mas eu vou incluir aqui. Quando um cristão converte, eu não sei, os irmãos, cada um tem o seu emprego, cada um tem o seu trabalho, cada um dedica, né, ao seu trabalho, ao seu emprego. Se nós analisássemos nesse ponto de vista essa dedicação extrema ao trabalho, à família, mas quando o cristão converte, ele era dedicado, antes de converter, ele era dedicado a muitas coisas. Vamos colocar aqui um exemplo, que não é um exemplo não pode não ser o exemplo dos irmãos, mas é um exemplo que é comum. Então, quando o homem não é convertido, ele se dedica a muitas coisas. Vamos supor que um perverso no mundo, antes de se converter, se dedica a uma vida dissoluta, né? Se dedica a uma vida promíscua, mas se dedica. Ele gasta tempo, dinheiro, força, energia. Vamos supor o homem aí que se dedica a uma vida assim, ele trabalha e depois do final, isso é o comum, eu vi isso na prática, né? Pessoas trabalham, aí chega na sexta-feira, cansados do trabalho, pegam seu dinheiro, seus recursos e saem para as festas, né? E vão ficar até 2, 3 horas da manhã, depois de uma jornada de trabalho, numa sexta-feira, até 2, 3 horas da manhã em festas. Isso é prazer, é alegria deles, isso é a adoração que eles têm essas coisas.
Aí converte, vira cristão. Aí tem a reunião durante a semana de oração. Aí ele chega no trabalho e fala, estou cansado, não vai dar para ir na reunião hoje. Domingo. Irmãos, isso é comum. Eu sei que é algo que é pesaroso, até para nós mesmos, mas é algo que a gente deveria refletir. Enfim. Então, quando a pessoa está lá no mundo, ela é uma pessoa completamente ativa nos seus prazeres e deleites. Mas quando se torna cristão, acontece uma certa letargia para as coisas de Deus. Mas Paulo não. Paulo é um exemplo incrível. A sua disposição foi convertida. E é isso que falta. Não é ser convertido simplesmente, mas a disposição ser convertida. E a disposição de Paulo foi convertida. Então, aquele mesmo atacante, aquele mesmo homem, com aquela mesma disposição, agora tem uma disposição contrária àquilo que ele acreditava, mas é uma disposição agora correta, de acordo com a vontade de Deus. Então, nós temos esse grande apóstolo de Deus, e que, como nós apresentamos no versículo 1, domingo passado, tem uma identidade cristã, na qual ele se identifica como não mais um homem livre, mas ele se identifica como um escravo, como alguém que foi chamado para ser apóstolo. Ele não se convocou, foi um chamado extraordinário, né? Fora daquilo que ele imaginava, e separado para a pregação ou para a instituição do Evangelho de Deus. E foi isso que nós ficamos. Ele vai explicar um pouco sobre isso, e ele vai dizer que todos aqueles que desejam ser cristãos adquirem automaticamente essa identidade. Num domingo anterior a esse ainda, nós vimos como que essa identidade é forte, né? Que nós fomos separados das trevas para a luz, que éramos pecadores separados, opostos, e fomos feitos filhos de Deus. Então, depois disso, depois dessa identidade concreta no coração, uma identidade na qual nós percebemos que somos filhos de Deus, irmãos, separados, aí agora nós vamos ver hoje, não a identidade universal que vimos domingo passado, mas nós vamos ver hoje a missão universal. Então, se você é cristão, se você é alguém que tem a identidade comum, junto com os irmãos aqui de Igarapé, e os irmãos dos Estados Unidos, os irmãos da Holanda, da China, qualquer lugar que seja, se você tem essa identidade comum, cristã, você tem uma missão. Essa missão é parte do seu currículo. Essa missão, ela está impressa como característica principal de todo aquele que se diz cristão. Qual é essa missão? Nós vamos olhar para ela hoje. Vamos olhar para essa missão. Então, Paulo continua, né, no versículo 8, mas inicia a sua exposição de como ele enxerga aqueles homens e qual que é a missão deles. E ele expõe, nesses primeiros versículos, seu coração. Então, vamos ver o coração de Paulo nesses primeiros versículos. Versículo 8, ele diz assim, primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Então ele abre seu coração dizendo algo que, na verdade, é algo dele para com Deus, e ele está expondo para os irmãos. O que é isso? Ele começa dizendo assim, primeiramente, dou graças a Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Ele está dizendo para aqueles irmãos como que é o relacionamento dele para com Deus no tocante aos irmãos. Como que ele pensa e como que ele age para com Deus no tocante aos irmãos. Isso é maravilhoso, porque apesar de, se nós formos fazer uma análise, isso daqui
de certa forma, humanamente falando, é irrelevante, né? Porque Paulo diria para aquela igreja que ele agradece a Deus por eles. Isso é, como eu já até ouvi uma vez numa igreja, isso é uma coisa entre ele e Deus, né? E aqueles irmãos sabem que ele ora a Deus por eles, né? Se ele é Paulo, apóstolo, é óbvio que ele ora por todos os cristãos, por todos os crentes. Mas isso aqui, irmãos, é algo que é algo que é, assim, sondador, sonda o coração de Paulo. Porque em nenhuma outra carta você vai ouvir essa mesma intensidade aqui que Paulo está fazendo em relação a esses irmãos. Ou seja, ele inicia dizendo que ele tem uma certa ação de graças, e o versículo 9 e 10, principalmente o versículo 10, ele tem orações e súplicas, intercessão em relação a esses irmãos. Então ele começa dizendo que ele tem uma eucaristia a Deus em relação a eles. O que significa? Ações de graças, esse agradecimento. Ele tem gratidão, amor por esses irmãos. Então, eu dou graças, eu agradeço a Deus. Nas minhas orações, eu tenho um coração muito grato a Deus por causa de vocês. E o que significa? Como eu disse, algo que parece irrelevante, é algo extremamente relevante. Por que Paulo está dizendo para esses irmãos? Ele está dizendo, eu dou graças a Deus, ao meu Deus, mediante a Jesus Cristo, no tocante a todos vós, que em todo mundo é proclamada a vossa fé. E o que isso significa? Significa que a fé que vocês possuem, altamente proclamada, ela é uma graça de Deus, veio de Deus. Por isso, ao invés de eu agradecer vocês e dizer a vocês diretamente, eu estou feliz, agradecido de conhecer vocês, de ouvir falar da fé de vocês, estou contente com a fé de vocês, ele diz, eu agradeço a Deus pela fé de vocês, porque ela foi concedida, vocês foram agraciados. Basicamente o que ele está dizendo aqui saibam que toda essa fé maravilhosa que eu ouço em todos os cantos a respeito de vocês, veio de Deus. Deus a deu para vocês. Então eu agradeço a Ele por expor e demonstrar mais um aspecto dele em vocês. Então, ou seja, essa fé exposta é um motivo de agradecer a Deus, falar obrigado, Senhor. Não só pela fé que o Senhor deu a eles, mas porque eu conheço essa fé. Porque eu tive contato com essa fé. Porque eu posso ver. E o texto diz em todo o mundo. Parece uma hipérbole, né? Mas ela é importante porque Roma, como eu disse domingo passado, era estratégia para conquistar o mundo, né? Chegar à Espanha. Então, quando ele diz que em todo mundo é ouvido a fé deles, ele está meio que dando um incentivo para eles recebê-lo. Ele está dizendo assim, olha, em todo mundo a fé de vocês é proclamada, então se eu estabelecer aí, eu consigo chegar à Espanha, porque a fé de vocês, ela no lugar onde vocês estão, ela é ouvida, ela é manifestada, as pessoas ouvem. Então aí é um ótimo lugar, graças a Deus. Não graças ao Império Romano, não graças a vocês, graças a Deus eu agradeço porque vocês estabelecidos aí têm uma fé que pode ser ouvida no mundo. Ou seja, aquilo que a gente poderia usar de estratégia, Paulo está dizendo, se é uma estratégia ou não, graças a Deus, está funcionando dessa maneira. E o versículo 9, porque Deus, a quem sirva em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Então agora Paulo, mais profundamente, vai expandir aquilo que a gente começou falando aqui. Ele está dizendo, e aqui é uma série de declarações
nas quais você vai entender como que Paulo funciona, apesar dele estar revelando isso, mas como que ele funciona no secreto, a gente poderia dizer assim. Quando ele está sozinho, ele está dizendo sobre sua vida particular. O que ele vai dizer? Porque o Deus a quem sirvo em meu espírito, é assim, né, que deve ser. Como Jesus disse para aquela mulher, a samaritana no poço, vem a hora, já chegou, em que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então o Deus a quem sirvo em meu espírito, não importa onde eu esteja, não importa se é aqui ou se eu chegar a Roma, esse Deus a quem eu sirvo dessa maneira particular em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, e aqui Paulo começa a dar anúncios da missão universal, né? No Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Irmãos, aqui há algo importante que nós temos que analisar. O termo aqui, pneuma, no meu espírito, enfatiza aquilo que é particular de Paulo. Ele está dizendo que ele não precisa de ninguém que testemunhe por ele, mas que Deus e ele, em seu relacionamento pessoal, Deus e ele, em seu relacionamento pessoal, tem uma sinceridade total ao serviço, ao culto a Deus. E eu disse aqui no domingo passado que a abordagem dessa aula é como que é o relacionamento do ser humano para com Deus, não simplesmente como as pessoas imaginam. Porque, olha só, quando a gente diz no meu espírito, você vai ouvir diversas pessoas, e eu já ouvi isso, então eu posso dizer, quando você pregar o evangelho para as pessoas, você diz para a pessoa assim, olha, eu vim pregar o evangelho para você, e Jesus Cristo pode mudar a sua vida. As pessoas, elas dizem isso, eu não sei se vocês já ouviram isso. Não, mas eu conheço Jesus. Eu conheço Jesus. Jesus está no meu coração. Jesus habita no meu coração. O que a pessoa está dizendo é basicamente isso que Paulo está dizendo. Deus, eu sirvo no meu espírito. Ou seja, o Deus a quem eu sirvo no meu íntimo. Ele está no meu coração, ele conhece, eu conheço a ele. E, irmãos, eu ouvi isso diversas vezes. Diversas vezes. Você vai pregar, a pessoa fala, não precisa pregar para mim porque eu conheço Jesus. Ele habita no meu coração. E há dois pontos aqui. O primeiro ponto é que se, de fato, Jesus habita e você o serve em seu espírito, a sua condição é essa condição paulina, cristã, que é ser identificado como um servo escravizado por Jesus. Escravo. Você está cativo a algemas ou cordas celestiais. E nesse aspecto, essa escravidão, ela não é uma escravidão assim, tipo assim, eu não queria ir na igreja, mas como eu sou escravo, eu sou obrigado a vir. Eu não queria estar aqui hoje, apesar de ser legal vir, ver os irmãos, mas por eu ser cativo desse Deus, eu sou obrigado a vir, eu tenho que vir, né? E também não é aquela escravidão, tipo assim, eu venho porque se eu vir, eu vou ser abençoado, vou receber certa coisa. Então, ou seja, Deus, se eu vier, ele vai me dar alguma coisa. Isso nem escravidão porque isso é salário, né? Você não é mais escravo. Nesse caso, você está fazendo algo para receber algo em troca. Então, não é mais escravidão. Mas no sentido específico, aqui, paulino, é assim, eu vou porque eu amo esse Deus. Deus te amarrou, não externamente, mas ele te amarrou internamente. Ele te deu um coração que agora não quer fazer outra coisa. Não é simplesmente que você não consegue, ou que você não é... Você queria estar em outro lugar, mas é obrigado a estar aqui. Não, não. Deus te separou
exclusivamente, internamente no seu coração para amar a Ele. Então você quer estar junto, quer congregar, quer participar. Então esse é o ponto. Primeiro, então Deus é quem sirve em meu espírito. Então se você serve, uma pessoa que você vai pregar o evangelho para ela, se ela ama e se ela é uma escrava de Deus no coração, ela vai dizer, que maravilha, alguém veio compartilhar aquilo que eu já amo. Pois é, irmãos, é isso. Todos aqui são casais, né? Se você ama seu cônjuge, você não diz assim, hoje eu nem vou olhar para a cara dele porque eu já o amo, né? Eu já tenho ele no meu coração, nem vou conversar. É o contrário, não acontece o contrário. Você está trabalhando, você chega em casa, o que você quer ver é o seu amado, a sua amada. Você quer conversar, vocês querem ter o relacionamento e tudo aquilo que envolve esse relacionamento. Não o oposto, não é, eu já casei, eu já sou casado, ele já está no meu coração, então não preciso nem conversar. Então, quando você vai pregar o evangelho e alguém diz, Jesus está no meu coração, não precisa falar essas coisas comigo. É o oposto. Você deve dizer, olha, você está reagindo da maneira oposta a uma pessoa que tem Jesus no coração. Se Jesus estivesse no seu coração e te amasse, e você o amasse, na hora que fosse pregar para você, você diria, olha que maravilha, é o que eu amo. Você está falando do meu amado. Vamos conversar sobre ele. Mas não é assim que funciona. E as pessoas, elas dizem que servem no espírito delas, ou no interior, exatamente para sair fora da conversa. Esse assunto não é legal, eu não gosto de falar sobre ele. Então você diz que não, ela diz que não quer conversar. Então esse é o ponto. E o segundo ponto é que Paulo ele não fica só nisso. Ele diz assim, o Deus a quem eu sirvo do meu espírito, no evangelho de seu filho. Ou seja, Paulo ele está analisando as coisas e está dizendo, servir no meu espírito não é uma vida na qual eu estabeleço com Jesus, ou com Deus, com Deus Pai, os limites do relacionamento. Eu sirvo Ele no meu espírito. Ou seja, o que eu faço é entre eu e Ele. Até onde eu vou é entre eu e Ele. Eu estabeleço, de certa forma, os limites do nosso relacionamento. Só que Paulo não está dizendo isso, ele está dizendo, olha, eu sirvo a Deus em meu espírito, no Evangelho. O Evangelho é as 4 linhas, né? Na qual o meu relacionamento com Deus em espírito vai funcionar. O Evangelho é o limite, é o limitador do meu relacionamento com o Espírito. Certa vez, estava conversando com uma pessoa, exortando a respeito de uma coisa que ela disse em público e tudo. Ela tinha feito algo que eu não considerava verdadeiro, ou melhor, algo que deveria ser feito, né, em público, principalmente numa igreja. Eu falei com ele, olha, você não pode dizer isso não é certo. Você acredita assim? Aí ele respondeu, isso é entre eu e Deus. Mas biblicamente falando, isso não está... Não, isso é entre eu e Deus. É entre eu e o Senhor. Ou seja, há essa vida no espírito deslocada do Evangelho, que não é uma vida no espírito de Deus, mas é uma vida deslocada do Evangelho, ou seja, não há uma atitude que seja compatível com a atitude de Deus para com você. Então o relacionamento, quando Paulo está dizendo, o Deus a quem eu sirvo no meu espírito no Evangelho, ele está dizendo, há um limite estabelecido. Há uma maneira estabelecida. Como eu disse, só há 2 maneiras de se relacionar com Deus. Só há 2 maneiras. Ou você se relaciona com Deus em Cristo, ou você se relaciona com Deus fora de Cristo. E aqui Paulo está delimitando isso, dizendo, olha, como eu me relaciono com Deus, o Deus a quem eu sirvo em meu espírito, é dentro do Evangelho.
Eu uso o evangelho para delimitar até onde eu vou no meu relacionamento, ou até onde eu estou certo ou não. E ele diz, porque o Deus a quem eu sirvo no meu espírito, no evangelho, é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Ou seja, eu não vou entrar mais nisso porque a gente já estamos no prazo, né? Mas, enfim, ele está dizendo, Deus é real. Eu queria até abordar um pouco mais isso, mas hoje não vamos poder abordar isso dessa maneira. Mas o que ele está dizendo é, Deus é minha testemunha. Eu não preciso de outra. Ele é real o suficiente quando está contextualizado no Evangelho. Quando eu utilizo do Evangelho para me relacionar com Deus, aí Deus é real e pode ser uma testemunha diante de vocês de como que eu, versículo 10, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade desse Deus, se me ofereça boa ocasião a visitar-vos. Ou seja, o que ele está dizendo é, se algum dos irmãos perguntasse, por quê? Por que você deseja vir? Ou por que não consegue vir? Ele dizia assim, olha, eu não posso dar uma justificativa maior do que a justificativa que é. Eu tenho orado a Deus e pedindo a Ele, o Deus a quem eu sirvo no Evangelho, tenho orado a Ele, suplicado, para que Ele me ofereça boa ocasião. Ou seja, é Deus. Ele quem não está deixando. É Ele quem está decidindo se eu vou ou não. Então eu tenho suplicado a Ele, porque quando Ele permitir, eu irei. Quando Ele me oferecer boa ocasião de visitar-vos. Porque eu desejo, versículo 11, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Isso é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Irmãos, nesse caso aqui, esses dois versículos, basicamente Paulo está tratando a ideia de que a motivação, a razão pela qual ele vai lá ou não, é sempre espiritual, no sentido de que ele queria ouvir a fé dos irmãos, a qual ele já estava ouvindo, mas ter a confirmação daquilo que eles acreditavam, de uma maneira na qual eles poderiam juntos, né, compartilhar aquilo que era naquele tempo, principalmente nesse período no qual a Bíblia não estava, ou melhor, o Novo Testamento ainda não estava concluído, eles tinham que dar testemunhas espirituais através desses dons espirituais de que eles de fato eram irmãos e de como que estava funcionando e como que estava a maturidade evangélica, que eu poderia dizer assim, deles, como que eles estavam se comportando de acordo com Deus, porque sabemos que Paulo vai dizer isso em outras cartas, nós vamos estudar quando chegarmos nelas, que os dons eram de certa forma manifestados, mais ou menos, e até naquela época, quando havia maturidade, mais ou menos maturidade na fé. Eu não vou entrar assim nesse aspecto também, vamos ver isso quando caminharmos um pouco mais. Mas o versículo 13 diz assim, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus a ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Antes de partirmos para o próximo versículo, esse versículo Paulo está dizendo assim, eu não consegui ir, apesar de querer ir, porque Deus não me deu boa ocasião. E aí eu fico pensando, Paulo era um cara que ele não media esforços. Como eu disse, uma das características principais de Paulo era que a mesma dinâmica que ele tinha ao perseguir, essa dinâmica ou essa vontade foi convertida. Ou seja, se você quisesse impedir Paulo de fazer alguma coisa que ele acreditava ser benéfico ao Evangelho e à glória de Deus, acho que você conseguiria? As pessoas apedrejaram esse homem, prenderam esse homem,
espancaram esse homem. Uma vez pegaram Paulo, espancaram Paulo até quase ele estar morto. Na verdade, espancaram tanto ele que o relato em Atos diz que eles achavam que ele tinha morrido. E pegaram ele e jogaram para fora da cidade. Esse homem acordou fora da cidade. E o que ele fez? Ele voltou para dentro da cidade. Ele entrou para dentro da cidade de volta. Certa vez, isso vai acontecer, na verdade, um pouco depois da carta de Romanos, um homem vai vir, vai amarrar ele e dizer assim, se você voltar para Jerusalém, o Espírito Santo me disse que isso vai acontecer com você, vão te amarrar, vão te prender e você vai morrer. Então você poderia pensar assim, olha, Paulo recebeu a mensagem, o Espírito Santo não quer que ele vá. Não. Ele entendeu a mensagem, ele disse, então eu vou. Por que ele foi? Não parece que o Espírito Santo estava dizendo, não vá. Não, o Espírito Santo estava informando o que aconteceria, para que ele pudesse dar um testemunho para aqueles irmãos que prisão e ameaças de morte não me impedem de pregar o Evangelho, ou de fazer aquilo que eu acredito que Deus está me ordenando fazer. Então, irmãos, por que Paulo não conseguiu ir até Roma? Por que Paulo não estava conseguindo chegar lá? Uma coisa eu não sei o porquê exatamente, mas eu não era ameaças de morte, não era porque estavam dizendo que em Roma iam prendê-lo, e não era por causa de nada disso. Era porque, de fato, ele entendia que Deus não queria que ele fosse naquele momento. E ele continuava pedindo a Deus. Então, era esse ponto, é o ponto exato aonde eu quero que vocês estejam para entender tudo isso. O coração de Paulo era um coração que amava a Deus e que não media esforços. Não importa se era ameaçado de morte ou prisão. E essa mesma intenção ele teve para com todos aqueles que ele quis pregar o Evangelho, todos os lugares que ele foi. A mesma intenção, a mesma força. E ele vai continuar dizendo, pois eu sou devedor tanto gregos quanto bárbaros, tanto a sábios quanto ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Ou seja, ele está dizendo assim, eu não fui pregar aí, não foi também porque eu acredito que não há necessidade de pregar aí, porque eu ouvi bem sobre vocês, e nem porque eu acredito que alguém ou outra pessoa mereça mais ou menos. Ele está dizendo, no meu coração, eu queria que vocês entendessem que eu sinto que eu devo a todo mundo o Evangelho. E isso aqui conecta com o versículo 1 de Romanos 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ou seja, o Evangelho era aquilo que ele tinha para oferecer. O Evangelho de Deus, no versículo 1, é o que Paulo tinha para oferecer. Era o que as Escrituras falavam, nós falamos no domingo passado. É aquilo que a base do relacionamento dele para com Deus, e era a dívida que ele tinha para todos os seres humanos. Ou seja, Paulo está dizendo, a minha missão humana, a missão que eu tenho é pregar o Evangelho. Tudo que eu tenho que fazer e toda a dívida que eu tenho para qualquer pessoa é o Evangelho. Então, para qualquer pessoa que eu possa conversar, e eu vou trazer isso para a igreja, para qualquer irmão dessa congregação, para qualquer membro da sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido, tudo que você deve a eles é o Evangelho. Você tem a obrigação de pregar o Evangelho para todo mundo. E não importa se você acha, porque é esse o ponto, sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, sabe? Não importa se você acha que essa pessoa é apta ou não. Não importa se você acha que ela é mais apta ou menos apta. Só existe uma razão pela qual você não deveria pregar, e eu não vou falar hoje, porque senão vai tomar o tempo. Mas não importa o que você acha sobre a pessoa em si, sobre sua aptidão, você deve o Evangelho a essa pessoa. E Paulo diz, porque o que está em mim, quanto a mim, estou pronto para ir aí.
Só não fui porque ainda o Senhor não me permitiu. E aí a missão universal da igreja. A missão universal de todo crente, quer seja no Brasil, quer seja na Alemanha, na Rússia, na China, Coreia do Norte, qualquer lugar que você for. Qual que é a missão? Qual é a missão cristã? O Evangelho. A sua missão para com todas as pessoas é o Evangelho. Você deve isso a todos os seres humanos. E o versículo 16, Paulo vai dizer: Pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E é por isso o versículo 14 diz que ele deve a bárbaros e a gentios, sábios e ignorantes. Por que ele deve? Por que ele deve pregar? Porque não interessa a capacidade da pessoa de entender o Evangelho ou não, porque essa é a sua missão. E não importa se a sua capacidade é boa para ensinar ou não. Se você se acha capacitado ou não. Isso é irrelevante. Por que é irrelevante? Porque essa é a única missão que você tem como cristão. Você não tem outra missão. Sua missão não é constituir cabeças numa igreja, fazer essa igreja crescer e virar 10 igrejas. Isso não é sua missão. Sua missão não é a conversão das pessoas em si, mas a pregação do Evangelho. E por quê? Porque eu não preciso, e você não precisa confiar se sua capacidade é boa ou não. Por quê? Porque o Evangelho, porque você não é o poder de Deus, porque aquela pessoa não é o poder de Deus, porque a sua missão, que é o Evangelho, é o poder de Deus. No Evangelho consiste a manifestação e em si o poder de Deus. É isso que Paulo está dizendo. E a palavra poder é a mesma palavra da qual deriva a nossa palavra dinamite. Dínamos. Dínamos. Que Paulo está dizendo, e depois dessa palavra, nós, quando formos abordar ela em outro contexto, ela vai dizer que o poder de Deus, esse dínamos, ele vem de Deus de tal forma que todos os poderes humanos, qualquer poder, seja o poder da estrela, do sol, seja o poder da gravidade, seja o poder da força dos homens, dos exércitos, seja o poder dos anjos ou dos demônios, seja qualquer poder que na física é aquilo que vai alterar a dinâmica de qualquer coisa, vem de Deus. Vem de Deus. Então, irmãos, quando Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus, encerrando, né? Quando Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus, ele diz: eu não me envergonho de pregar, não me envergonho do Evangelho. E porque o Evangelho, apesar de dizer coisas que o Império Romano não aceita, apesar dele dizer coisas que as pessoas não aceitam, apesar dele falar a respeito da morte de Deus na cruz e sua ressurreição, e apesar disso parecer enfraquecer Deus, né, transformando ele em homem, morrendo e ressuscitando, eu não tenho vergonha do Evangelho. Porque ele é o dínamo de tal maneira que todo o poder que opera no mundo é operado por Deus. Ou seja, se você pregar, irmão, para alguém, e essa pessoa não ouvir, não é porque o Evangelho não teve poder, não foi eficaz. Ou não é porque o Evangelho é o poder de Deus, mas todas as coisas, todo poder provém de Deus. E não é porque aquela pessoa tem muito poder anti-Evangelho, contra o Evangelho. Porque o poder daquela pessoa vem de Deus. Não vem de você, não vem dela. Significa que Deus não operou o Evangelho com o dínamos naquela pessoa. Ou seja, pregando o Evangelho, você cumpre a sua missão universal. Quer o Evangelho funcione ou não. Por quê? Porque o Evangelho vai funcionar.
ele vai agir como o poder de Deus para o propósito que Deus estabeleceu. Seja para aquela pessoa ouvir e se converter, ou seja para aquela pessoa não ouvir e não se converter. Mas aquela pessoa com o seu poder não pode parar o evangelho. Porque o poder não provém dela. Ele provém de Deus. Em todos os casos. Então, irmãos, concluindo é isso. A missão universal que Paulo está apresentando aqui é que nós, como cristãos, em espírito, nos relacionamos através do evangelho com Deus. É a única missão que temos. Nós nos relacionamos com Deus através do evangelho e relacionamos com as outras pessoas com o evangelho, através do evangelho, pregando e ensinando. E aqui eu deixo uma aplicação. A aplicação é a seguinte: todas as vezes que você for pregar, tenha em vista que esse poder não provém de você, mas de Deus, de tal forma que você deve pregar crendo que não há nada em você, não há nada saindo, exalando de você na pregação, mas crendo que está exalando o poder de Deus através da pregação do evangelho. Então confie no evangelho com a sua vida, porque essa é a única missão que você tem. A missão universal é o evangelho. Vamos orar? Nós encerrarmos. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, e eu imploro, Senhor, que o Senhor, pela Sua misericórdia, através do Seu Espírito, haja com essa palavra, transformando os nossos corações a compreendê-la e transformando-nos a Te amar e pregar a Tua palavra. Senhor, firma em nós, Pai, o Evangelho como missão. E, Senhor, traz a nós as consequências dessa missão. Porque se é a única missão que temos, nós estamos em dívida com todo o mundo. E devemos pregar. E se não pregamos, nós estamos cumprindo a missão que o Senhor nos deu. Então, Senhor, nos ensine, nos capacite e nos transforme em nossos corações a ter coragem para pregar o Evangelho, confiando no poder do Senhor, que é o Evangelho. Isso eu imploro em nome de Jesus, para mim e para todos os irmãos aqui. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.